E lembrando só nossa estrutura, semana que vem a gente continua com esses mesmos módulos e daí em outubro a gente muda os módulos, né? Para falar sobre voz, a gente convidou o professor André Villani, que é cantor e trabalha atualmente dentro do coral da UFMT, além de se desenvolver como professor de canto e de técnica vocal. Ele também está fazendo seu mestrado ali com a Thaís Helena Palhares no ECO, sobre pertencimento, sobre voz, é um trabalho muito bacana que ele está aí nas vias de desenvolvimento. Então, André, tudo contigo, o espaço é teu, o tempo é teu. Ok, olá, tudo bem? Tudo bem a todos? Muito obrigado, Léo. Obrigado por estar aqui também. Então, meu nome é André Villani, né? O Léo já fez as apresentações. Eu quero falar com vocês, então, sobre a voz como processo de desenvolvimento cognitivo e motor. Ok, então, a voz. Uma coisa. Voz é um instrumento que nós temos. A gente já parou para pensar que a voz é um instrumento que nós temos? E é um instrumento interno que nós temos. Porque muitas vezes, quando uma pessoa, de repente, você já viu uma pessoa tocar violão, ou você toca violão, ou piano, ou violino, ou qualquer instrumento, esse instrumento é externo. Aí a pessoa vai, de repente um professor, ele vai chegar e falar assim, olha, coloca a sua mão aqui, faz isso, tal, 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 tal. A voz não, né? A voz é o seguinte, a voz ela é interna, então você não vê a voz, você sente a sua voz. E para isso, para que você entenda essa questão da voz, sendo um instrumento interno, a gente também deve pensar que todos temos a voz. Então, não é todo mundo que tem um violão. Estão vendo a alma da gente. Tem alguém com... A diva está com o microfone ligado. Mas então, vamos lá. Não é todo mundo que tem violão, não são todas as pessoas que têm outros instrumentos, mas a voz todo mundo tem. Tá? Na primeira, tá? E essa voz é o instrumento que você tem. E isso é muito importante você saber. A voz é o instrumento que você tem. E aí, o que a gente deve entender? É um processo de desenvolvimento. Esse processo de desenvolvimento, você deve perguntar o seguinte: quando você começou a dar aula até agora, sua voz melhorou ou sua voz piorou? Ou ela está a mesma coisa? Esse lugar aqui. Então, é essa a pergunta. Sim, a interferência é porque diva, né? Tá com o microfone ligado aqui. Tá fora do mudo. Né? Então, tudo bem. Mas vamos continuar, gente. Então é o seguinte. Isso. Agora sim, o que acontece? É um processo de desenvolvimento e a gente tem que perguntar, você deve perguntar para você, como é que a minha voz, desde o momento que eu estou trabalhando, dando aulas, o meu processo de desenvolvimento vocal, ele melhorou ou piorou? Para isso, nós vamos trabalhar esse que é o processo motor, ou seja, mecânico, ou cognitivo. Então, o processo mecânico, como funciona a voz? Então, eu já vi ali, né? Piorou. Ok, vamos trabalhar um pouco sobre isso. Falar sobre isso aí. E cognitivo, quais as sensações que você tem em relação à sua voz? Ou se você já perguntou se você
tem essas sensações, né? Você já dialogou com o seu corpo? Eu vou falar também um pouquinho sobre isso. Maravilha, vamos começar. Eu vou dar aula em pé, tá, gente? Quando nós falamos sobre o sistema respiratório, o sistema respiratório possui várias funções que vão além da respiração, como a de defesa, fonação. É importante nós sabermos, então, que a função da respiração é o quê? Entrada e saída de ar. E para falar em entrada e saída de ar, eu vou trabalhar a questão da inspiração e expiração. Eu vou partir do óbvio. Inspiração, quando o ar entra nos pulmões. Expiração, quando o ar sai dos pulmões. Tudo bem. Todo mundo sabe. Eu sei que todo mundo sabe, de fato. Agora, vamos começar a trabalhar esse processo cognitivo. Mas antes, mecânico. O ar entra pelo nariz e pela boca, passa pela faringe, passa pela laringe, traqueia, brônquios, ou seja, vai para o pulmão. Ok. Então, quando a gente trabalha esse processo de inspiração, nós já devemos nos perguntar como nós inspiramos. Então, eu vou dividir essa aula de hoje em processo motor e processo cognitivo. Processo motor, a mecânica da coisa. Processo cognitivo, o que eu sinto da coisa. Processo motor, como eu sei do mecanismo da respiração do meu corpo, da minha voz. Processo cognitivo da voz. Quais as sensações que eu tenho? Se vocês vão ver que haverá umas diferenças que não são diferenças, são perspectivas diferentes, tá? Perspectivas além. Muito bem. O que vai acontecer quando a gente inspira? Então, o ar veio para cá, tal, e o ar ele vai se dividindo, até que entra na corrente sanguínea. É isso que acontece. Por isso que de oxigenação no sangue, esse tipo de coisa, tá? Isso aí, tudo bem. Agora, quando eu inspiro, o que eu preciso saber? Onde estão os pulmões? Vocês estão me escutando? Sim. Uhum. Sim, estamos, sim. Então tá. Beleza. Quando vocês inspiram, o pulmão está aqui. Isso é a mecânica da coisa. Vou já colocar na figura do pulmão. Aqui. O pulmão está aqui em cima. Mecanicamente, no sentido motor, eu tenho o pulmão e o coração aqui em cima. Eu tenho um músculo chamado diafragma aqui embaixo, aqui justamente abaixo do pulmão e do coração. E esse diafragma, ele divide o pulmão e coração dos órgãos inferiores, estômago, fígado, baço, rim, etc. Tá? Muito bem. Quando eu inspiro, o ar vai para o pulmão. Tudo bem. Inspirou, o ar foi para o pulmão. Porém, o que nós devemos começar a entender é o processo cognitivo da coisa. Como eu sinto isso. Vocês já se perguntaram como vocês inspiram? Vocês sabem que o ar entra nos pulmões. Mas já perguntaram, mas como é que isso acontece? Vamos lá. Eu tenho nessa região aqui, abdominal, então, meu abdômen. Então, diafragma, peito, eu tenho aqui o diafragma, e embaixo aqui eu tenho o abdômen. Eu vou dividir o abdômen em 3 partes. Primeira parte, região epigástrica, que é a região do estômago. Segunda parte, região umbilical,
região do umbigo. Terceira parte, região hipogástrica, região abaixo do umbigo, região hipogástrica. Agora, quando eu falei de como inspirar, é justamente isso, porque eu tenho várias maneiras de inspirar. E aí eu já pergunto, eu já quero fazer uma reflexão sobre aquilo que vocês fazem, aquilo que são as aulas, ou seja, como você dá aula, como você percebe o seu corpo dando aula. Vamos lá, vamos conhecer então a nossa respiração. Coloque, por favor, a mão na região hipogástrica. Então, essa aula, gente, é uma aula, eu não vou só falar, não, eu quero que vocês experimentem na medida do possível, para que vocês conheçam o corpo de vocês, tá? Vamos estar abertos a isso, porque é muito interessante. Coloquem a mão aqui abaixo do umbigo. Agora, joguem o ar para fora, por favor. Façam isso aqui, ó. Inspirem e joguem o ar de novo para fora. Agora, inspirem jogando o ar na palma da mão. Vamos ver se acontece. De novo, inspirem, jogando o ar na palma da mão. Olha só. Pergunto para vocês, está mexendo? Mexeu a palma da mão de vocês? Coloquem aí para mim assim, só sim, não. Só para eu saber se... Sim. Sim? Beleza. Sim. Olha que interessante, maravilha. Obrigado, gente. Eu preciso dessa participação de vocês, tá? E agora, isso, com a mão lá embaixo, ou seja, na região hipogástrica. Percebem? Agora eu pergunto para vocês, onde é que está o pulmão? O pulmão está aqui, ó. Bem em cima, no peito. Aí eu falo para vocês, imaginem que tem o ar que vai lá embaixo. Né? Não, o diafragma ainda não, eu vou chegar lá. Tá? Essa aqui é a região hipogástrica. Só que o pulmão está aqui. Tá? O pulmão está aqui. Beleza. O ar, a gente, na região motora, encheu o ar aqui. Mas em relação ao processo cognitivo, as sensações, parece que o ar veio aqui para baixo. Percebem? Olha bem. Então, quando vocês colocam a mão aqui e percebem isso, é porque houve uma cadeia de coisas. O ar entrou no pulmão, e aí sim, quem falou do diafragma, né? Abaixo do pulmão, nós temos o diafragma. O ar que entrou no pulmão jogou o diafragma para baixo, que empurrou os órgãos inferiores, que fez com que vocês sentissem a região da barriga ir para frente. Tudo bem? Relação motora é essa. Relação à sensação, você sentiu que o ar estava aqui embaixo. Muito bem. Vamos descobrir mais essa jornada do corpo, né? Os pulmões são órgãos essenciais da respiração, localizados dentro da caixa torácica, um de cada lado do coração e revestidos por uma membrana muito delicada, a pleura. Tá? O peso aproximado dos pulmões é de uma pessoa com dimensões médias é de 1 quilo, tá? Para vocês saberem. Tudo bem? Agora, isso é importante. Sozinhos, os pulmões não conseguem alterar seu volume, pois para isso precisam dos músculos. E aí é onde a gente começa a nossa jornada desses músculos. Falei para vocês da região epigástrica, região umbilical, região hipogástrica. Vocês tiveram a experiência de, ao inspirarem, eu pedi para vocês, então mentalmente, joguem o ar aqui embaixo. Vocês perceberam que abriu aqui. Muito bem. Vamos a outras localidades. Coloca a mão aqui agora, se puder, região lombar, região do pneuzinho. Agora, joguem o ar para fora.
Inspirem, como se o ar fosse para a palma da mão. Observem se a mão movimenta. De novo. Inspirem. Joga o ar para fora. Vocês perceberam que essa região aqui ela abriu um pouquinho? Coloca para mim sim ou não, por favor. Só para eu ter uma noção. Sim, beleza. Quase nada. Sim, eu entendi. Sim, percebi. Beleza, gente. Maravilha, maravilha. Ótimo, obrigado. Tá? Ou seja, essa região, né, que vocês estão trabalhando, então vocês perceberam aqui embaixo, perceberam na região lombar. Isso quer dizer o quê? Quando eu pedi para vocês colocarem um ar aqui, vocês não endureceram a região do estômago, região epigástrica. Por que eu estou falando isso? Agora vamos começar a entrar na realidade dos professores. Muitas vezes, e eu já conversando com muitas pessoas, já com professores, minha voz ela não está boa, ela não fica boa, eu não consigo respirar, minha respiração é curta, né? Eu acabo de dar aula, eu fico rouca, coisas. Então, nesse sentido, o que fazer? Né? Então, fiquei uma semana sem voz total, né? Então, eu quero que vocês entendam, primeiramente, que essa aula ela não está relacionada aos alunos em si, direcionando essa aula para os alunos, mas sim para vocês, para os professores. E a pergunta é, como é que você está cuidando de sua voz? Então, esse vai ser o cenário. Dentro desse cenário, eu preciso que vocês olhem para dentro de vocês. E a gente já começou. Perceberam aqui, perceberam aqui. O problema é que muitas vezes, quando um professor está dando aula, importante, eu hidrato o tempo inteiro. Quando o professor ele está dando aula, muitas vezes existe uma tensão na respiração dele. Isso quer dizer o quê? Coloquem a mão na região epigástrica, por favor. Região do estômago. Ok. Joguem o ar para fora. Endureçam o abdômen. Agora inspirem. Inspirem com essa região aqui endurecida. Inspirem. Tentem inspirar. Não vai. Pronto, pode voltar. Não vai. Por quê? Perceberam aqui? Está endurecido. Se essa região epigástrica do estômago está endurecida, ela está tensa, não é? Quantas e quantas vezes existe uma tensão? Isso, mexeu em cima. Muito bem. Mexeu aqui em cima, por quê? Porque essa região está tensa. Só que você vai ver que o pescoço ficou tenso também. Se o pescoço ficou tenso, a prega vocal fica tensa. E aí é onde começa a ter a rouquidão. E isso é porque a gente só está falando na inspiração, hein, gente? Inspiração. Ou seja, quantas vezes você começa a dar aula, de repente 8 horas dando aula, e o corpo está tenso, e o corpo está tenso. Porque é muita coisa para pensar, muitas coisas acontecendo, alunos, atenção e tal, e de repente o seu corpo, no final das contas, você está com o ombro endurecido, está tensa. Então, como lidar com isso? Então, primeiramente, nós vamos ver essa região epigástrica do estômago. Então, quer dizer o quê? Volta lá, coloca a mão na região epigástrica. Agora, deixa ela tranquilinha. Deixa ela sem tensionar. Joga o ar para fora. Inspire de forma tranquila. Observem como o pulmão enche. Joga o ar para fora. Endureçam o abdômen, região epigástrica. Inspirem.
Agora observem se o pescoço está endurecido. Observem vocês. Coisas já diferentes, tá? Então, sozinhos, os pulmões não conseguem alterar seu volume. É preciso da musculatura. E vocês comandam essa musculatura. Qual musculatura vocês comandam? Região epigástrica, que é a do estômago, região umbilical, região hipogástrica, abaixo do umbigo, e região lombar, por enquanto, tá? Então, os movimentos da caixa torácica, assim como qualquer outro movimento corporal, andar, chutar, comer, depende de uma contração muscular. E agora vocês começam a pensar, quando eu estou dando aula, o meu corpo está tenso ou eu consigo deixar o meu corpo um pouco mais relaxado? Então, essa é a pergunta. Porque é preciso que haja contração muscular. Mas se tem só contração muscular no sentido rígido, essa contração vai ter consequência na minha voz. Tá? Muito bem. Então, como eu estava falando, o ato de respirar pode ser dividido em 2 momentos. A inspiração, entrada de ar, e a expiração. E aí, existe um grupo de músculos responsável por cada uma das etapas. É importante saber que nem todos eles são usados ao mesmo tempo. Então, depende da situação, depende da inspiração e expiração. Tudo bem, né? Agora, o mais importante é que essa inspiração, a gente comece a perceber isso aqui, ó. Coloque a mão na região hipogástrica novamente e região lombar. Agora vamos perceber as duas coisas. Inspirem como se o ar fosse aqui nessa região hipogástrica e na região lombar ao mesmo tempo. Vai lá, inspirem. Observem, joga o ar para fora. De novo, inspirem. Joga o ar para fora. Agora, endureçam aqui embaixo e a região lombar. Endureçam. Tentem inspirar com essa região endurecida. Olha, parece que o ar não vai entrar. Perceberam isso? Coloca para mim sim ou não, por favor. Sim. Legal. Sim. Maravilha, gente. Maravilha. Olha bem. Isso quer dizer o quê? Voltando à questão das aulas. Quando vocês estão dando aula, qual é o tipo de respiração que vocês estão fazendo? Se é uma respiração tensa, onde essa região toda está tensa, ou uma inspiração em que vocês podem abrir essa região. E aí vocês vão perceber uma coisa interessantíssima, que aí vem a questão da parte cognitiva, que é, se endurece o abdômen, vai endurecer o pescoço. Então vamos lá. Coloquem a mão no pescoço, assim, ó. Ok. Endureçam o abdômen. Observa se internamente o seu pescoço está tenso ou ele está relaxado. Uma questão de observação. E agora é o aspecto cognitivo. O que é o aspecto motor? Se endurece aqui, endureceu aqui. Aspecto cognitivo. Vocês estão percebendo essas sensações, tá? Então é isso. Muito bem. Nós temos, então, os músculos inspiratórios. O grupo dos inspiratórios é bem grande, com mais de 15 músculos, né? Que elevam... Eu não notei diferença no pescoço. Será que estou colocando... Não, a questão é a seguinte, deixa eu me fazer entender. É que nosso corpo está todo interligado. Claro, se eu endureço... E isso que você falou é importante. São movimentos independentes, né? Mas, normalmente, quando está endurecida essa região aqui, a região do pescoço ela fica tensa também, né? Então, dando aula,
tem uma pessoa que falou que no final da aula, às vezes ela fica rouca e os ombros dela ficam tensos. Então, por que os ombros muitas vezes ficam tensos? Né? Não sei se alguém aqui já sentiu isso, no final da aula o ombro tá tenso assim, ó, e de repente essa região aqui a voz tá um pouco rouca. Não sei se já aconteceu. Sim, já, ok. Então, por que isso acontece, gente? Porque, olha bem, se essa região aqui ela fica tensa, então, estou falando dos músculos inspiratórios, hein? Inspiração. Se fica tenso, o que vai acontecer? Olha bem, eu vou inspirar. O diafragma, e aí vai falar ali do diafragma, ó. O grupo dos inspiratórios é bem grande, tá? Eles podem ser classificados como músculos inspiratórios principais, diafragma, que é o principal, intercostais externos. Tudo bem, vou lá para o diafragma agora. Aqui, ó. Tem embaixo aqui, ó. Setinha, ó. Diafragma. Aqui tem um desenho do diafragma, aqui embaixo, ó. Né? O diafragma, deixa eu falar um pouquinho de diafragma, depois eu vou falar mais. O diafragma é um músculo que perpassa todo o nosso corpo, né? Pegando na coluna, intercostais, aqui, essa região aqui, ó. Vem aqui. Que divide musculatura, o pulmão e o coração dos órgãos inferiores. Para quem gosta de churrasco, gosta de fraldinha, o diafragma é igual uma fraldinha, né? E ele é grosso, né? Então, parece uma fraldinha. Então, quando vocês forem comer churrasco, vocês vão lembrar. Essa é a fraldinha, né? Isso aqui é igual um diafragma. Então, vocês não vão esquecer como é um diafragma. Então, o diafragma é igual uma fraldinha. Então, pega aqui, só que vem até aqui, ó. Tá? E aí, o que acontece com isso? O diafragma é um músculo involuntário. Quando você está dormindo, ele está funcionando. O diafragma é o seguinte: você nasce, ele começa a funcionar. Ele vai parar de funcionar quando você morre. Ponto. Só que então ele não depende de você. O que você pode controlar? A musculatura abdominal, intercostal, lombar. Depois eu vou falar sobre a intercostal. O que acontece é que essa musculatura ela vem e volta. Essa questão da dor nos ombros, quando vocês acabam de dar aula, rouquidão. O que acontece? Se essa região abdominal ela está tensa, o diafragma não tem como movimentar. Automaticamente, vocês vão ter uma inspiração mais curta. Então, essa inspiração mais curta, vocês estão falando. Depois eu vou falar sobre respiração natural, adinâmica, dinâmica e forçada. Tá. Então, uma respiração forçada. Falando, inspirando, falando. Tá curta a respiração. Essa região começa a subir para ter o pulmão ter mais espaço para inspirar. Vai endurecendo o pescoço, onde fica rouco e com essa região aqui tensa. O que fazer? Ok. Começar a trabalhar o seu corpo. Como? Vamos agora. Comecei a fazer isso, vamos fazer novamente. Coloquem a mão na região hipogástrica. Joguem o ar para fora. Inspirem. E olha bem a expansão que isso dá. Joga o ar para fora. Agora inspirem como se o ar fosse lá para a palma da mão. Olha aí como abriu o seu pulmão. Agora, interessantíssimo, observem os seus ombros. Eles foram para cima ou eles ficaram mais tranquilos? Isso é importante. Vamos de novo? Aproveitando, coloca a mão na região lombar do pneuzinho e a outra mão na região hipogástrica. Muito bem. Inspirem das duas formas. Olha aí, ó, abriu mais, ó. Agora deixem os ombros relaxados para vocês verem. Vamos então trabalhar o aspecto cognitivo.
Qual é essa sensação? Essa sensação é diferente da outra sensação que eu dou aula? Ok, bocejar muito. Isso mesmo. Por que o bocejar muito? Justamente porque a ventilação aérea ela foi maior. Então, estimulou o bocejo. Tá? Quer dizer, tem um relaxamento aqui, tem, na verdade, uma abertura para que o diafragma comece a trabalhar. Vamos levar isso à nossa realidade. Realidade da sala de aula. Ok, tá, vocês estão falando, absorto ali no assunto e, de repente, está tensionando. E aonde agora a gente precisa ver essa relação. Tudo bem? Ok. E ali, ó, músculos inspiratórios principais. Falamos sobre o diafragma. Agora, os intercostais externos. Tá bom. Coloquem, por favor, se puder, a mão aqui, ó, como se fosse uma asa, nas costelas. Agora vocês vão inspirar como se fosse abrir essa região aqui, ó. Então, joga o ar para fora. Inspirem. Observa se há um movimento, como se fosse uma asa aqui, ó, que abre, ó. Observem vocês. Perceberam ou não? Coloca para mim. Sim. Sim, não, sim. Sim, né? Deixa eu ver. Beleza, ótimo. Excelente. Então tá. Olha bem. Intercostal quer dizer o quê? Muito obrigado. Intercostal quer dizer o quê? Entre as costelas. É a musculatura entre as costelas. Vamos repassar um pouco, porque já começa a ter informações, né? Bastante informações. Falamos desse processo. O ar entra pelo nariz, passa aqui pela boca, passa pela laringe, faringe, laringe, traqueia, entra nos pulmões. Pulmão enche de ar. O diafragma que está aqui vai para baixo. Empurra os órgãos inferiores para baixo. Eu falei das três partes do abdômen. Região epigástrica, que é a do estômago. Região umbilical, que é a do umbigo. Região hipogástrica, abaixo do umbigo. Região lombar, que é essa região aqui, vulgo pneuzinho. Região intercostal, que é essa região das costelas. Quando eu deixo que isso abra, você vai ter uma sensação cognitiva muito maior da sua inspiração. Ou seja, você vai ter mais fôlego. Entenderam? Tá? Quando eu deixo essa região tensa o tempo inteiro, pela necessidade de respirar, primeiro, a respiração vai ficar mais curta. Segundo, você vai se sentir mais cansado. Terceiro, o que acontece? Você vai se sentir mais cansado. Quarto, essa região de cima vai ficando mais tensa. Quinto, a prega vocal, o pescoço vai ficando tenso. E com o tempo, uma constância disso aí, você vai ficando rouca ou rouco. Tudo bem? Sentar aqui. Pessoal, alguma dúvida até aí? Alguém quer falar alguma coisa? Alguma dúvida? Tá tranquilo? Estão entendendo? Tranquilo até aqui? Maravilha. Então vamos continuar. Vamos continuar aqui então nossa trajetória. Olha bem. Agora eu vou trabalhar com a expiração. Até agora eu falei da inspiração. Agora, expiração. Quando nós expiramos, aqui, né, o grupo dos expiratórios é menor, com cerca de 8 músculos.
que atuam no sentido de abaixar as costelas, né? Então, músculos respiratórios principais são os intercostais, né? Internos e os músculos abdominais, né? Eles é que empurram o diafragma, que vai empurrar o ar do pulmão para fora. Agora, uma coisa. Quando vocês estão explicando uma matéria, vocês estão produzindo som. Essa produção, vamos educar nosso... Isso. A proposta é justamente essa, é reeducar a voz. Só que a reeducação vocal, ela não é só voz. Nós precisamos entender que a voz é voz e corpo. A voz está dentro de um corpo. Antes de educar a voz, nós devemos educar o nosso corpo. E aí, pensando na educação corporal, ela passa, por isso que eu coloquei lá, cognitivo, ela passa por uma questão de sensações, que nós devemos rever as nossas sensações. Então, isso quer dizer o quê? Quando eu estou falando de músculos expiratórios, por exemplo, eu estou dando aula para vocês, o som está saindo, o fato de ter som já é uma expiração. Eu estou expirando, o ar está saindo dos pulmões. Som está ligado a ar que está saindo dos pulmões. Quer dizer o quê? Intercostais. Essa região aqui, ela vai empurrar o ar que está nos pulmões. Região abdominal vai empurrar o ar que está nos pulmões para sair o som. O que eu quero ver com vocês é como vocês jogam esse ar para fora. Por que eu estou falando isso? Se de repente aqui está tenso, e vocês jogam forçando a voz, é claro que vai ficar rouco. E fala uma coisa muitíssimo importante para você, chegar até perto. Alto índice de professores com problemas vocais. Alto índice de professores com problemas vocais. Ou seja, o instrumento de trabalho de vocês, o nosso instrumento de trabalho é a voz. E aí a pergunta, como é que eu estou tratando a minha voz? Mas para eu fazer essa pergunta, como estou tratando a minha voz, a pergunta anterior, como eu estou tratando o meu corpo? Para vocês verem, voz não é voz só pela voz. Ela passa pela inspiração, passa pela expiração, ela passa por abdômen, região lombar, intercostal, hipogástrico, epigástrio, umbilical, passa pela região do pescoço, entenderam? É muita coisa, tá? Então tá. E aí vamos continuar. A gente já passou por essa imagem aqui, percebendo o diafragma, né? E entendendo a diferença de pressão que existe entre o ar ambiente e o ar de dentro do pulmão é que faz com que o ar entre. Então, algo parecido com uma seringa ou aspirador de pó. Ou seja, dentro do pulmão a pressão é negativa. E devido à gravidade, em uma pessoa sentada ou de pé, a pressão da parte de baixo é mais próxima do zero que a parte de cima. Ok. O que a gente vai entender com isso? O ar, quando entra no pulmão, então, ele é uma troca de pressões. Só que, quando eu inspiro, e aí vem uma outra coisa, vai ser falado na frente, mas eu vou falar agora. O ar, ele vem de baixo para cima. Isso quer dizer o quê? Voltando às questões das tensões. Se eu estou com o diafragma tenso, assim, a região abdominal tensa, o ar que vai entrar no pulmão, ele não vai... Ele vai estar um pouco, vamos dizer assim, é como a sensação que você vai ter é como se não preenchesse. E aí, esse não preenchimento do ar, dos pulmões, faz com que você sinta cansaço, né?
essa pressão ela não vai acontecer de forma tão natural. Tá? E nisso, né, que estava falando aqui, o ar entra primeiro na parte de baixo, daí a importância de uma boa postura durante a inspiração. Caso contrário, não é possível usar toda a capacidade pulmonar, o que interfere diretamente no fôlego e nas trocas gasosas de uma pessoa. Entenderam, gente? Olha bem, que isso, porque isso é interessante. Se você está dando aula e, de repente, você não está com uma boa postura para inspirar, o que vai acontecer? Você não vai usar a sua capacidade pulmonar, você não vai ter fôlego, vai sobrecarregar a prega vocal. Então, vamos fazer um pequeno exercício. Posso só dar colocar uma coisinha, André? Por favor. Eu estava... Agora, no período da pandemia, eu descuidei total de tudo isso que tu está falando. Eu descuidei total, né? E continuo dando as aulas virtuais, e mesmo que eu tenha um microfone razoavelmente bom para as aulas, ainda assim eu tô com a voz toda na garganta. Daí, ontem mesmo eu estava dirigindo e tocou uma música no rádio, eu comecei a cantar e com a voz toda na garganta. 5 segundos, eu já senti o peso. 5 minutos depois disso, eu já senti a dor. Então, é tão interessante, Léo, que é justamente, vamos fazendo uma pequena experiência aqui. Nessa pandemia, nós trabalhamos muito na frente do computador. Vamos trabalhar essa postura do computador. Gostaria que vocês fizessem aí, o que eu vou fazer mais ou menos. Então, vamos lá, vamos fazer uma posição de computador. O que é a posição de computador? Faça aqui, mais ou menos isso aqui. Observem o ombro de vocês. Agora, joguem o ar para fora, nessa postura. Joguem o ar para fora. Agora inspirem. E observem o ombro. Agora, vamos trabalhar uma coisinha? Coloquem esse ombro aqui, ó. Trabalhem a postura agora. Mantém um pouquinho, só levantem o ombro um pouco. Pensem na região hipogástrica, na posição do computador que eu falei, né? Agora inspirem, ombros levantados, como se o ar fosse lá para a posição na região hipogástrica. Inspirem. Perceberam uma diferença? Perceberam? Coloquem para mim. O que é engraçado, que automaticamente eu já mais ou menos faço isso quando eu ponho atenção. A questão é que a gente tem que estar meio que vigilante para não esquecer de fazer isso. Mesmo automatizando, no fato de botar 5 segundos de atenção, eu já mudei totalmente a minha respiração. Sim, né? Por exemplo, eu vi também a questão do que o ombro mexe. Sim, ele vai mexer, né? Por quê? Porque o ar está entrando. Só a dimensão total do pulmão, ela vai fazer com que a sua postura ela fique. E aí, isso que você está falando é tão interessante que eu considero o canto, por exemplo, como um esporte. Eu tenho, assim, uma das partes do canto, né? Não todo o canto, mas eu considero como esporte, pensando na questão motora, né? Isso é da tensão, essa gastrite. Entendo. E depois eu posso falar um pouco sobre isso. Mas aqui, ó, essa tensão, essa questão do esporte que eu quero dizer é, pessoal, da mesma maneira que um atleta ele precisa de um processo de adaptação muscular para um esporte, na nossa produção vocal, nós precisamos disso também. Claro, eu vou falar como cantor. O canto, eu preciso trabalhar a musculatura intrínseca. A fala, vocês, como professores, eu como professor, preciso trabalhar a musculatura intrínseca. E para eu trabalhar a musculatura intrínseca, é uma questão de adaptação muscular. Entende? Porque nós temos muito visual, né? Nós olhamos os atletas, nós olhamos os esportistas, nossa, tal, tudo é visual.
a nossa capacidade de olharmos para dentro é que, de repente, é mais complexa do que vemos o nosso corpo no espelho, sabe? E isso tem a ver com a parte cognitiva, motora cognitiva, motora cognitiva. Tem que haver um diálogo dessas duas partes, entendem? Tá? Então, falando ali da questão da gastrite, claro, eu não sou médico, eu não posso falar sobre a questão da gastrite em si, mas eu posso falar uma coisa, que essa tensão muscular, né, o tempo inteiro abdominal, por exemplo, essa respiração, ela faz com que haja uma agitação interna. Isso eu sei, né? Então, onde eu quero chegar com vocês? Que uma boa postura vai fazer a diferença. Ficar algum tipo de prova em sala. Aluno sentar de forma... isso. Tá? Então, o mais interessante, se vocês... Realmente, vai valer muito a aula. Se vocês começarem a entender isso que estamos fazendo na prática do dia a dia de cada um de vocês. Isso assim eu já fico feliz demais. E aí, quando a gente fala da boa postura, então tá, vocês estão dando aula, né? E tá aqui, tá, e vira, tal, tal. É claro que não vai dar para ficar pensando isso o tempo inteiro. Mas dá para pensar quando vocês estiverem andando em algum lugar, num parque, tá? Como está a minha postura? Ou mesmo caminhando, tá? Eu tô lá na frente do computador. Aí eu vou dar aula, dou aula assim. Aí eu vou num parque caminhar. Vou andar assim também? Vou andar assim? E aí? Ou seja, eu estou pensando no meu corpo. Então é a partir dos horários de lazer, talvez é uma estratégia, que eu posso começar a pensar na minha postura. Eu vou andar, meu ombro. Tá, vou manter os ombros aqui. Vou inspirar, será aqui? Vou inspirar, minha inspiração está aqui. Por que eu estou falando isso, gente? Porque a expiração, quando o processo dessas trocas... Peraí. São... Entendo. Léo? Léo, Oi, pode falar. você pode ler essa última para mim, por favor? Tenho a impressão de que sempre que vou falar, arrumo minha postura, mas é algo meio inconsciente e mesmo assim meu tom de voz é baixo. Isso a Andrea falou. Maravilha, André. É o seguinte, eu vou falar sobre isso, eu vi aqui algumas coisas sobre máscara, né? Trouxe a máscara aqui, nós vamos falar sobre isso também, tá? Então, tom de voz, eu vou falar isso aí hoje. Próximo eu vou falar sobre ressonância, sobre como jogar essa voz, vai ser o próximo módulo, tá? Mas, a respeito da máscara, espera só um pouquinho. Por quê? Porque eu preciso falar da expiração. Quando o processo dessas trocas termina, começa a expiração. A caixa torácica vai voltando à sua posição inicial. Então tá. Eu acabei de falar, estou dando aula, tal, está acabando o fôlego, e aí aqui vai diminuindo, diminuindo. Então, no final, claro que eu não vou pensar nisso, mas o meu corpo está diminuto. Ele está caído. E isso começa a virar uma constância diária, né? Então, por quê? Porque o ar, o diafragma, o abdômen, região intercostal, vai empurrar o pulmão. A questão é, nesse empurrar, quando eu estou falando, eu estou com a postura ereta? Porque se eu tiver com a postura ereta, gente, eu posso movimentar e o jogar o som vai ser muito mais fácil do que eu ficar dessa forma, porque o ar vai ser menor, vai ser pouco, vai ter pouca ventilação. Essa é a questão, tá? E aí é onde eu queria chegar, os tipos de respiração. Respiração natural, feita inconsciente no dia a dia, né? Então, quando a gente está dormindo, tal, que é a natural, a dinâmica. O corpo está em repouso e é bastante responsável pelo diafragma. Ou seja, essa aqui, a dinâmica,
você não está, você está dormindo, por exemplo. Não depende de você. Você está dormindo, é o que eu falei no começo. Né? Você nasce, o diafragma começa a trabalhar, morre. Aí, só quando morre, o diafragma para. Ali a respiração ela vai ser contínua. Tá? Falta de ar, justamente. E aí, muito do que nós estamos falando. Por exemplo, temos a respiração natural dinâmica. Quando a pessoa está na postura ereta e ativa. Ativa a inspiração, porém a expiração é passiva. Quando vocês estão sentados, eu estou calado aqui, né? Então tudo bem. E a forçada se dá da mesma forma que a dinâmica, porém a expiração é ativa. Estou falando, estou cantando, né? É feita quando há necessidade de maior ventilação pulmonar. Quando você está falando e dando aula, ela é forçada. Por quê? Porque ela tem a expiração é ativa, ela está produzindo som, né? No canto acontece a mesma coisa, claro. Então, assim, de uma forma maior. Mas, onde eu quero muito trabalhar a realidade nossa, de professor. Principalmente a de vocês de sala de aula ali, ó, do batente, né? Então, olha bem, quando vocês estão falando, se vocês mantêm uma boa postura, e isso se dá paulatinamente, com um treinamento de pensamento, eu vou ficar assim. Eu começo aqui, não, voltei. Voltei, volta. Um tempo você está assim. A questão é não desistir, né? Então vai ter você vai ter que falar. E é preciso ventilar o pulmão. É preciso que ele tenha liberdade para isso, tá? Por isso, o diafragma, né? Sendo um músculo plano, amplo, em forma de guarda-chuva, que fica entre o tórax e o abdômen, né? O que vai acontecer nessa inspiração em relação ao diafragma? Ao se contrair o diafragma, suas bordas levantam as costelas, enquanto o seu centro se abaixa, empurrando os órgãos do abdômen. Muito bem. Quando eu me inspiro, a região central do diafragma vai para baixo, as costelas abrem e essa região aqui das bordas vai para cima. Para as costelas abrir, eu preciso ter uma boa postura. Porque se eu fico dessa forma aqui, posição computador, o que acontece? Aqui não vai abrir muito. E lá embaixo não vai descer muito. É onde, né, o nosso pescoço começa a ficar tenso. Vamos fazer uma pequena experiência. Coloca a mão aqui, por favor, no pescoço. Aqui assim. Tá. Agora, meio que desçam os ombros, assim. Fica meio... Observe. Agora, inspirem. Vocês já percebem que a inspiração é curta. Ó. Parece que não está tenso o pescoço. Mas se vocês observarem a postura, na nuca ali atrás, ó, tá tenso. O ombro, passa a mão assim no ombro, faz uma massagem. Essa posição faz o ombro ficar um pouco tenso. Vocês estão percebendo isso em vocês? É sutil isso, é bem sutil. Percebem? Não sei se estão percebendo agora. Coloca para mim, sim ou não, né? É bem sutil. Percebe, né, Léo? Legal. Tá? É sutil isso aí. Estão percebendo o conhecimento do corpo, tá? Aí, ó. Sim, legal. Então, eu tô falando isso aí legal no sentido assim. Agora, essa questão do diafragma, para ele ficar assim, boa postura. Falando agora sobre... Agora eu quero falar sobre... Não, tudo bem. Isso é, por isso que eu falei, é sutil. Não conseguiu perceber muito, mas é uma questão só de postura. Eu quero trabalhar com vocês isso. Falando da questão intercostal, é rapidão. Nós temos... Intercostal quer dizer entre as costelas, tá? Então nós temos os músculos
intercostais internos e externos, é o que vai trabalhar expiração e inspiração, enfim. O que eu quero que vocês percebam de costelas é que quando elas abrem, é preciso que tenham a ligação que elas têm com os ombros. Então, novamente, por favor, façam isso aqui para mim. Coloca a mão nas costelas. Agora, observem as costelas a partir... Obrigado. Coloquem as costelas a partir do pensamento nos ombros. Nos ombros. Coloca a mão aqui. Ó. Mantenha os ombros abertos. Observem se essa região aqui ela está abrindo, ó. Sim, ela está abrindo, mas a partir dos ombros, ó. E aí eu estou falando de quê? De duas coisas: inspiração e expiração e postura. Ombros e costelas intercostais têm tudo a ver. Sim, mas olha, então abre menos, mas se você fizer isso aqui, ó. Se você faz isso aqui, ó, ombros caídos. Você está percebendo aqui, tudo bem. Mas quando você faz aqui, por exemplo, abrindo os ombros, vamos lá para o cognitivo. Isso é muito legal. A sua liberdade, a sua sensação de liberdade, ela é maior. Então, agora a gente está fazendo uma ligação de postura com respiração. Então, as duas coisas é um casamento perfeito, tá? Pessoal, para eu chegar aí, eu quero saber uma coisa. Alguma dúvida? Vou falar agora dos músculos acessórios um pouquinho, tá tranquilo? Paz, entendível? Beleza. Acessórios. Então, estes músculos atuam no sentido de elevar as costelas na inspiração forçada. Devem estar relaxados na hora de cantar, mas também vou falar na hora de falar. Existem os esternocleidomastoide e o escaleno, né? Então tá. Coloquem a mão aqui, por favor, no pescoço, aqui, ó, nessa região aqui, ó. Assim. Coloca a mão aqui. Agora, endureçam um pouquinho o pescoço. Perceberam um músculo fazendo assim, uma tensãozinha assim, ó? É só endurecer o pescoço. Uma tensão no pescoço. Perceberam? Agora eu queria colocar sim, alguma coisa assim ou não. Só o... E ainda tem, se eu sorrir ainda sai como se fossem as galrinhas aqui. Isso aí. Maravilha. Esse mesmo. Sim. Então, pessoal, esse é o esternocleidomastoide, tá? Esse músculo ele vem daqui de cima e vai até o externo, até o peito aqui, ó. Daqui até aqui, assim. O que é que isso tem a ver com as aulas que eu dou? Tem tudo a ver com as aulas que você dá. Pelo seguinte, endureça seu abdômen. Endureça seu abdômen aqui, ó. Endureça tudo, assim, ó. Coloca a mão na região aqui do pescoço, esternocleidomastoide. Olha se tem alguma coisa a ver ou não. Desendureça, relaxa essa região aqui. Deixa ela mais tranquila. Distensione. Veja se distensionou o pescoço. Percebam? Endureceu o corpo, endureceu o esternocleidomastoide. Mas tem um agravante aqui. O esternocleidomastoide é um revestimento, ou seja, algo que está revestindo o quê? A nossa voz, laringe, faringe, que é o nosso instrumento de trabalho. Entendem isso? Então, o esternocleidomastoide, eu falo que normalmente, no canto, né? O pescoço é o termômetro da voz. Pescoço é termômetro da voz. O que é isso? Se o pescoço está endurecido, a voz não está boa. Se o pescoço está mais tranquilo, a voz já começa a melhorar. Então,
Pensem isso. Isso tem a ver com o quê? Inspiração, expiração e postura, que é o que nós estamos falando. Entenderam? Tá? Recapitulando. Inspiração. O ar entra pelo nariz ou pela boca, passa pela laringe, faringe e entra nos pulmões. O diafragma, ele vem aqui para baixo, a parte da borda do diafragma vai para cima, abrindo os intercostais. Região epigástrica, estômago, região umbilical, região hipogástrica, elas vão expandir para que o diafragma vá para baixo. E você, tendo uma boa postura, com os ombros largos, vai fazer com que haja uma expansão pulmonar. Assim, você vai ter mais fôlego para dar aula e o pescoço não vai ficar tenso. Região do esternocleidomastoide. Tudo bem? Fazendo uma viagenzinha aí, né? Ok, vamos continuar. Falando do escaleno também, né? Essa musculatura aqui. Tá bom. Postura. Vou continuar com a postura. Uma boa postura é fundamental para uma boa produção vocal. O que consiste em ter boa postura? Cuidar da postura é fazer com que a sustentação e o equilíbrio do nosso corpo esteja de acordo com as leis da gravidade. Vamos lá. Essa palavra sustentação e equilíbrio é importante. Por quê? Nós vamos entrar numa reflexão que é a seguinte. Você deve se perguntar, como eu também me pergunto, qual é a minha postura ao dar a aula? Então, eu dou aula assim, ou eu dou aula descansando uma perna e outra, né? Então, eu dou aula com o dorso aqui para frente, ou eu dou aula assim, tá, de repente, né? Sim, então eu faço aqui. Então, ou eu não me preocupo, né? Essa questão da postura. Então, entendam, não é engessamento, de forma nenhuma, é o contrário disso. A postura, ela tem a ver com o quê? Com equilíbrio da coluna vertebral. Então, nós temos aqui, ó, os ombros. Eu falei do casamento, né? De região intercostal e ombros, tá? Só que essa região tem a ver com o quê? Com a pelve, com o quadril, com esses encaixes. É um encaixe do quadril, região intercostal, região dos ombros. Eu posso muito bem me movimentar desde que eu esteja com uma postura ereta. Essa é a questão. É vocês trabalharem, porque então, essa questão da gravidade, porque é óbvio, o peso vem de cima aqui para baixo. Se eu deixo o ombro caído, a gravidade vai empurrar meu ombro para baixo. A respiração começa a ficar curta. Isso, gente, nós estamos falando de respiração e postura apenas, né? A aula que vem eu vou falar sobre ressonância, articulação, língua, né? Vou falar ainda, assim, terminando o processo de produção vocal. Mas fundamental a questão da postura, levando a essa realidade nossa de professores, principalmente vocês desse batente das aulas, né, que eu não sei nem quantas aulas é muita coisa. Essa questão do pensar a postura, ela tem a ver com pensar a respiração e vice-versa. Uma coisa, eu preciso conversar com vocês, uma coisa muito interessante. Lá na frente, Léo até anotou mesmo, e eu vou colocar isso, Léo, também, né? Da questão de artistas. Vocês são artistas. Vocês têm que começar a perceber que vocês são artistas. Imagina só, dar aula, aí vai para casa, vai cuidar ou dos filhos, da casa, enfim, cada um na sua vida, muitos afazeres. O
que acontece com isso? Essa questão é importante que vocês comecem a olhar muito para dentro de vocês. Esse olhar, essa percepção interna. E, de repente, ela pode ser uma pausa, né? E vai ser uma pausa importante para vocês olharem para o mundo lá fora. Nós não podemos olhar para o mundo lá fora sem olharmos para nós mesmos. É muito importante que a gente olhe para nós. É muito importante que você olhe para você. E falo isso no sentido também reflexivo pelo seguinte, porque o que nós estamos tratando aqui não é só uma questão fisiológica, mas é uma questão cognitiva, uma questão de percepção. Você precisa olhar para dentro de você, você precisa entender o que está acontecendo dentro de você, quais os movimentos que estão acontecendo em você para resolver muitas coisas. Por exemplo, quando eu falo para vocês que e isso é uma coisa muito séria que acontece com os professores, que é a perda da voz. Poxa, mas a perda da voz, muitas vezes, é uma falta de consciência do corpo, que é o que a gente está fazendo aqui. Essa consciência, ela vem de perguntas. Só que não só de perguntas, ela precisa ter respostas e cada um de nós trabalharmos essas respostas para resolvermos o nosso problema, por exemplo, como a perda vocal, fazendo coisas. Nós precisamos trabalhar os exercícios, né? Quando eu falo de exercício, por exemplo, aqui, ó, um exercício. Coloca a mão na região hipogástrica e região lombar. Agora eu jogo o ar para fora. Inspiro lá embaixo, percebendo o meu corpo. Agora eu vou esperar 4 tempos. 1, 2, 3. Agora eu vou soltar um ar em S. Pronto. Agora eu vou fazer a mesma coisa. Inspira lá embaixo. Perceba o meu ombro. Perceba aqui, ó. Joga o ar. Em relação à parte cognitiva, eu estou sentindo bem, eu estou sentindo que a minha inspiração está mais ampla, né? Então, essa questão de postura, de equilíbrio, faz com que você perceba, e aí eu vou entrar numa coisa até um pouco mais profunda, como está o equilíbrio da sua vida. Por essas percepções internas, você pode se perguntar, como está o equilíbrio da minha vida? Como é que está? Como está o meu corpo em relação à minha vida? Porque, gente, para vocês, vamos dizer assim, para nós, né, enfrentarmos sala de aula, nós precisamos olhar para nós. Não precisamos olhar. Porque como é que a gente vai passar para o outro aquilo que a gente não tem? Então, nós temos. Então, essas soluções internas em relação à voz, tá? E aí, aqui nós estamos falando de uma postura, né? Do equilíbrio. Então, só uma ilustraçãozinha aqui, mas olha, devemos procurar manter um equilíbrio de forma a sentir o peso do nosso corpo entre os 2 pés, observando em seguida o encaixe perfeito. Não vou falar perfeito, mas porque a gente está sempre em movimento, né? Da cintura pélvica, do quadril e com os ombros, da cintura escapular, né? E agora eu vou chamar a atenção para mais uma coisa. Então vamos lá. Como está falando de equilíbrio aqui. O peso do corpo, os pés, né? É só para a gente perceber. Nossos pés relacionados à cintura pélvica, nossa quadril, relacionado aos nossos ombros, que está relacionado ao nosso queixo. Mais uma informação. Então vamos lá. Pés, quadril, ombros, queixo. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes tem professores, né, que então vai dar aula, fala dessa forma aqui, ó. Fala seu nome aí. Fala assim, ó.
Meu nome é André. Olha aqui, ó. Tô falando assim. Agora fala dessa forma aqui, ó. Meu nome é André. Olha. Agora fala de forma reta. Aqui, ó. Meu nome é André. Até aí tem diferença, gente. Então, de repente, você vai olhar para o aluno dessa forma aqui, ó, e está falando com ele aqui, ó. O que está acontecendo? Se você coloca a mão aqui, dessa forma, tá tenso. Tá, agora faça aqui, por exemplo. Tá tenso, ó. Você vai falar com o aluno e fica falando assim, ó. Olhando para ele aqui, assim. Só cabeça para baixo. Não, o queixo, ele é aqui, gente. Normal. Tudo bem? Tá? Equilíbrio. Esse equilíbrio é importante. Pessoal, alguma dúvida? Algum comentário, alguma coisa? Não, eu nenhuma dúvida, está muito bem explicado. Ah, maravilha. Simplesmente demais, tá? Tô amando. Eu agradeço muito isso aí. Assim, a gente tem que pensar em nós mesmos, assim, porque, gente, eu vou falar para vocês, o professor é um grande artista. A sensibilidade que devemos trabalhar em sala de aula, com cada aluno com a sua individualidade, sua identidade, e vocês terem que coordenar isso é uma grande coisa, é uma coisa linda, sabe? Mas e a minha preocupação maior em relação à voz, sendo um instrumento de trabalho, é como falar muito alto. Eu vou falar sobre isso, questão de falar muito alto. Como eu estou falando aqui, a Rosemary, é necessário que vocês cuidem de vocês, essa é a minha preocupação. Se vocês olharem para vocês, para dentro de vocês, tem que olhar com carinho, né? Por causa dessa coisa, desse mundo mesmo que a gente vive, com muitas informações, muito. Um padre Libânio, ele fala uma coisa interessante, ele fala, o problema não são as informações, mas é a organização das ideias, né? Então, assim, organizar as ideias, então organizar o corpo de vocês, você organizar seu corpo, é preciso ter carinho, né? É preciso ter muito carinho. Então, uma boa postura. A boa postura causa, né, um melhor aproveitamento respiratório, não é só a visualização, né, mas a questão de transmitir segurança, por exemplo, eu estava refletindo sobre isso, não é a segurança em relação aos outros, é que uma boa postura vai te dar uma segurança maior. Por quê? Porque você vai sentir você. É importante nessa aula que estamos falando de postura, equilíbrio, respiração, por enquanto, vocês perceberem vocês no sentido da segurança que vocês transmitem para vocês mesmos. Isso é importante, né? Porque, não, então eu não vou trabalhar a postura. Estou muito preocupado com isso. Tudo bem, mas isso transmite segurança para você? A não postura, né? Tudo bem. Mas o importante é saber se vocês têm isso aí, tá? Uma coisa que eu queria trabalhar agora, porque foi falado aqui, e nós temos meia hora, né, Léo? A gente tem 15 minutos. 15 minutos, então. Eu vou passar para frente, porque foram feitas umas perguntas aqui, e eu preciso muito... então, foi falado assim, sobre máscara, que eu lembro aqui, se tiver alguma coisa, vocês falam também, sobre máscara e sobre gritar, né, na sala de aula. Eu vou lá para baixo, porque eu ia falar de ombros, costas, mas eu vou falar sobre isso agora não. Eu vou falar sobre classificação vocal. Isso tem a ver com máscara e tem a ver com gritar na sala de aula. Então tá.
sobre classificação vocal. Existem 3 classificações básicas para a voz masculina e para a voz feminina. Voz masculina. Sobre a voz masculina, nós temos o baixo, que é a voz masculina grave, que é essa voz mais aqui, que não é minha, é grave. Né? O barítono, que é essa voz mediana. Né? Então, se fosse cantar, o grave, barítono. Tenor, voz masculina aguda. Voz masculina aguda. Então, grave, baixo, barítono, voz média, tenor, voz aguda. Voz feminina, contralto, aquela voz assim, mais aqui assim, né? Cheia de harmônicos graves, né? Contralto, vozes graves. Oi? Mezzo-soprano ou meio-soprano, vozes médias. E o agudo, aquela voz feminina aguda. Fala aguda, aguda, aguda. E aí tem a ver com a questão do gritar. Então, vamos chegar lá, num processo. A primeira coisa que vocês precisam definir, no sentido de curiosidade, é saber se sua voz é aguda, se a sua voz é média ou se sua voz é grave. Por exemplo, minha voz. Eu sou tenor, minha voz é aguda. Por isso eu estou falando nessa região aqui. Porque se eu falasse nessa região aqui, eu já não teria mais voz. Ah, mas essa voz é mais bonita. Não interessa, não é a minha voz. E se eu falasse aqui ainda piorou. Né? Então, minha voz é aguda. Essa é a minha voz. Isso quer dizer o quê? Só que eu vou falar isso no próximo módulo, não agora, que são os ressoadores, né? Eu vou jogar minha voz aqui em cima. Então, por exemplo, eu gostaria de uma voluntária, por favor, aqui. Alguém fala assim, sei lá, seu nome. Eu gostaria de ser voluntária, porque eu tenho a voz rouca, né? Eu sou desde pequena, tenho a voz assim, essa voz Tudo bem. rouca. Então, eu não sei que tipo de voz é a minha, se é aguda, se é grave. Olha, isso aí. Como identificar? Mais grave, isso mesmo. Primeira coisa, a gente fala, nós temos ouvido interno e externo. O outro escuta aquilo que a gente não escuta. Nós escutamos via ouvido interno, via ouvido externo. Por isso que quando você escuta uma gravação, você fala, mas essa voz não é minha, é sua sim. É porque você está ouvindo só pelo ouvido externo. Né? Agora aqui não. Quando você fala, você está escutando internamente e externamente. Partindo daí, Linéia, né? Sua voz me parece um pouco mais grave. Porém, fala assim, eu nasci, minha voz é rouca. Fala para mim. Minha voz é rouca. Agora fala mais aqui, ó, um pouco mais agudo, sem ser gritado. Por exemplo, minha voz é rouca. Minha voz é rouca. Ok. Você percebeu que você gastou menos energia? Gastei. Percebeu? Só que tem uma coisa. Pela voz, e só que isso eu vou falar semana que vem, tá, gente? Vocês estão me adiantando. Eu quero causar surpresa. É o seguinte, só que tem uma coisa. Você gastou menos energia, mas o volume basicamente foi o mesmo. Por quê? A voz ficou mais aguda, atingiu a máscara, atingiu os ressoadores, ela girou mais e você gastou menos ar. Ou seja, você tensionou menos o corpo, que tem a ver com a questão da respiração. Quer ver? Fala novamente. Minha voz é um pouco mais rouca. Fala. Minha voz é um pouco mais rouca. Agora fala do jeito que você estava falando antes. Minha voz é um pouco mais rouca, mais tenso. Minha voz é um pouco mais rouca. Percebeu? Percebeu para onde foi? Não. A atenção foi para o abdômen, depois foi para o pescoço. Foi. Você percebeu isso? Então, Percebi. Então, o que você tem que fazer aqui? E agora vai servir para todo mundo quando for dar aula. Quando vocês forem dar em aula, não precisa gritar. O que é diferente de falar mais agudo.
Falar mais agudo não é gritar. Então, isso quer dizer o quê? Eu vou falar nessa região aqui, de cima. Isso tem a ver, primeiramente, com o registro vocal. Porém, antes do registro vocal, a pergunta que fica é: você aceita a sua voz como ela é ou você acha a sua voz feia? Isso é um problema para o professor. Porque se você acha a sua voz feia, é essa que você tem. E aí, o que você vai fazer com ela? Você não vai falar? Mas você tem que falar. É seu instrumento de trabalho. Eu E aí, gosto da minha. maravilha. Eu Então, gosto da minha. excelente. Pode falar mais agudo, isso mesmo. Agora, uma coisa é certa. Quero falar para você o seguinte, que primeira coisa, aceitem a sua voz. Segundo, perceba, então eu escutei ali, como identificar. Como você se sente bem falando. Se sente bem. Só que isso perpassa pelo que acabamos de falar. Respiração, inspiração, expiração, postura, equilíbrio. Né? Então, estou tentando aceitar. O caminho é esse. Desculpa. O caminho é esse. Observa, sejam carinhosos, carinhosas com vocês. É a voz que vocês têm. É o seu instrumento de trabalho. Agora, a partir do momento que você está sentindo bem falando, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Você... eu estou me sentindo bem assim. Você trabalha a voz um pouquinho mais agudo, como eu falei com a Linéia. Por exemplo, eu estou falando aqui com vocês, eu não estou falando aqui. Eu não estou falando de timbre, que assim eu vou conquistar mais, não sei o quê. Não, não é isso. Eu estou falando aqui porque essa região da fala, e aí eu vou falar isso a semana que vem, ela vai melhorar a voz de vocês. Em relação à máscara, vamos lá. Eu trouxe a máscara aqui, que aí tem a ver com o que eu estou falando com vocês. A máscara dificulta demais. O que eu faço? O que o professor faz? Aí, normalmente, o professor ele vai e começa a gritar, porque ele tem que transpor a máscara. E aí ele não entende o aluno que está com máscara, aí ele fala mais alto. Aí o aluno fala mais alto, aí ninguém entende nada. Assim, entende, mas assim, fica uma... Qual é a questão da máscara? O que vocês têm que fazer? Ela abafa a voz, diminui o som justamente. Nós temos uma impedância, que chama, né? Impedimento. A questão da máscara, vocês falarem nessa região aqui mais aguda. Falar aqui, começar a trabalhar aqui e não aqui. Só que eu vou trabalhar isso semana que vem, que tem a ver com ressoador e não é a aula de hoje. Tá? Mas começar, é uma deixa, né? Já, essa semana. Olha, eu vou falar aqui, nessa região aqui, tá? Falar mais aqui, vocês vão entender melhor do que eu ficar falando aqui, assim, forçar minha voz. Então, eu vou falar aqui, trabalhar aqui, minha voz vai ficar um pouco mais aguda, e a gente vai trabalhando isso tranquilamente. Tá bom? Então, só que isso eu vou falar mais semana que vem, não agora. Porque senão, aí eu não vou ter mais conteúdo para a aula que vem. Não, tô brincando, tem. Mas a aula que vem eu vou trabalhar mais. E para finalizarmos, o que eu estava falando com o Léo, né, é sobre eu coloquei um termo e eu achei interessante, vou trazer ele para cá, né, e eu quero trabalhar com vocês. Artistas do sistema. Eu vejo, de fato, os professores como artistas do sistema. De um sistema, assim, numa pandemia, tal. Só que eu quero colocar umas questões de reflexão. Nós somos artistas do sistema ou somos reféns do sistema? A questão, a pergunta, ela não está relacionada às pessoas, ou vamos dizer assim, ao diretor, ao coordenadora, governo, prefeitura. Não. O artista do sistema, ou reféns do sistema,
é uma pergunta que eu faço de você para você mesma, de você para você mesmo. Eu sou artista de um sistema ou eu sou refém de um sistema? Como eu me coloco na posição de professor? E aí é onde eu quero falar do diálogo com o corpo. Você dialoga com o seu corpo? Sim. Não. Se não, comece a dialogar agora. Como nós começamos a dialogar agora. Como está a minha inspiração? Como está a minha postura, meu equilíbrio? Como está? E aí, a partir disso, você vai entrar dentro de você. Como eu vou me virar? Como é que eu vou fazer para trabalhar dentro desse sistema? Ou eu vou me sentir refém dele, pronto, e acabou, e está resolvido o caso. Só que a gente está falando de voz. Só que a voz é um instrumento interno, e aí ela tem uma expressão. A nossa voz, ela é cheia de expressão. E não adianta, gente, a voz, ela passa os nossos sentimentos. E nesse diálogo com o corpo, vocês vão ter que tomar decisões. Decisões de seguir em frente ou não. Então, é uma reflexão muito séria, porque quando eu vejo os professores perderem a voz, eu fico triste, no sentido assim, da frustração que o professor deve estar tendo, da tristeza que ele tem ao perder a voz, sabe? Então, é importante a gente partir do diálogo com o corpo para a gente tomar essas decisões, porque é o nosso instrumento de trabalho, né? E aí, dessas decisões, e que não são decisões, grandes decisões, não, pequenas decisões. Exercício de respiração, uma pequena decisão. Você trabalhar esse som mais agudo, não, eu vou me propor a falar assim, mas vai parecer ridículo. Tudo bem, proponha-se, faça. Então, chegar na sala de aula, professora, mas sua voz está diferente, está esquisita. Deixa, mas é você com você mesma. Essas decisões. Por quê? Com o tempo, aí eu considero, como eu falei, o canto como um esporte, né? Aqui vai ser um esporte. A musculatura ela vai se adaptando. E você vai percebendo essa voz aqui em cima. E aí não vai ficar mais esquisito. E o seu corpo vai agradecer. A sua inspiração, a sua postura. Nossa, mas você está parecendo arrogante com essa postura, tal. Não, você está cuidando do seu corpo. Uma coisa é atitude de arrogância, a outra é você cuidar do seu corpo. É o diálogo que tem em você. E esse diálogo, ele deve fomentar um sentimento de pertencimento, de pertença. É seu, não. Isso aqui é meu corpo, é a minha voz, é o meu instrumento de trabalho. Tá? Então, gente, eu falo carinhosamente com vocês, para que vocês sejam carinhosos, carinhosas com vocês, percebam o corpo, dialoguem com o corpo, tomem decisões pró-corpo, né? Porque voz é corpo, voz não é só voz, ela não é nada sem corpo, né? E obtenham esse sentimento de pertencimento, observem, sejam carinhosos e assim por diante. E espero vocês na próxima aula, que a gente vai continuar esta reflexão, este papo, como colocar a voz. Eu vou trabalhar mais essa questão da máscara, vou querer algumas pessoas para me ajudarem na conversa, para ver essas tensões e distensões. Ok? Muitíssimo obrigado. Léo, muito obrigado. Muito obrigado, André. Amei demais a conta desta aula. Muito obrigado. Obrigado, André. Obrigado, gente. Então, ficamos aqui, né, no nosso hoje. Quem ainda não preencheu o formulário de frequência, botei ele no chat faz um tempinho.
Durante a semana, vocês vão receber um e-mail de acesso ao AVA, igual eu vou mandar no nosso grupo algumas informações, ok? E o que mais eu tinha para avisar vocês? Bom, como eu comentei, né, a ideia da formação é a cada 15 dias, no entanto, como semana passada deu todo aquele enrosco pela questão do início das aulas e as reuniões que vocês tiveram por conta disso, excepcionalmente a gente vai se encontrar semana que vem, certo? E depois a gente retoma os nossos horários normais, a nossa frequência normal. E semana que vem a gente tem a segunda parte dos 2 módulos, né? Tanto do Vini, de percussão, como a do André, aqui de voz. É isso. Acho que é isso. Vou parar aqui a gravação. A gravação, como eu falei, vai ficar interno para nós, né? Lá no